Vamos mostrar os números de Neymar Júnior na temporada com a camisa do Santos Futebol Clube para que a gente possa, Jordão, discutir, debater a ausência do Neymar nas próximas 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Marcão. O Neymar Júnior que tem 17 partidas apenas neste Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. Lembrando que o Peixe já disputou 35 jogos na competição. E nessas 17 partidas, o Neymar Júnior contribuiu com 4 gols, sendo 2 gols contra o Juventude, 1 gol contra o Mirassol e 1 gol contra o Flamengo. No quesito de assistências, o Neymar não contribuiu com nenhuma assistência para os seus companheiros. E agora com relação ao aproveitamento do camisa 10 do Peixe em campo, com o Neymar em campo, o Santos tem um aproveitamento de 45%. Sem o Neymar Júnior, o Santos tem um aproveitamento de apenas 27%, tendo em vista que o Neymar jogou apenas 48% dos jogos neste Campeonato Brasileiro. Tá aí, Jordão, olha, 17 jogos apenas, 17 de 35, ou seja, gente, o Neymar jogou menos da metade dos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, entendeu? Como que eu vou concluir que o Neymar ia tirar o Santos do rebaixamento, né? Entende? A performance do Neymar com a camisa do Santos, ela é pífia. Volto a dizer, quem está falando aqui é um cara que é fã do Neymar Júnior. Eu adoro o Neymar Júnior, torço muito por ele, tá? Torço muito por ele. Agora, não se briga contra as imagens e, nesse caso, com os números também. 4 gols apenas. Nenhuma assistência para um jogador que é tido como genial, por muitos, inclusive por mim. E é craque, na minha opinião, é gênio. 45% de aproveitamento com o Neymar. Sem o Neymar, 27%. Mas aí também é preciso saber quais foram as partidas que o Neymar jogou, em quais jogos ele esteve fora. Jogou 48% dos jogos no Campeonato Brasileiro. Então, Jordão, sem medo de errar, eu acho, sinceramente, é duro o que eu vou dizer, mas eu acho que nesse momento o Santos tem mais a ganhar do que a perder na ausência do Neymar. E eu explico por quê, Jordão. O Neymar não reunia, antes da contusão, a sua melhor condição física, a sua melhor condição técnica e a sua melhor condição emocional. A liderança do Neymar, infelizmente, não era positiva ao grupo. A liderança do Neymar não era positiva. O Neymar era um cara que muitas vezes ali, né, colocava o grupo em risco por reclamações, por situações ali que ele perdia o controle emocional durante a partida. Não via a liderança do Neymar sendo positiva, tanto é que eu cobrava que a faixa de capitão saísse do Neymar para outro atleta. E mais do que isso, Jordão, nós temos um treinador que não tem pulso firme para tirar o Neymar quando ele estivesse mal. Como vimos. Ontem, Vanderlei Luxemburgo, para mim o maior treinador que esse país já teve, anunciou oficialmente a sua aposentadoria aos 73 anos de idade. O Luxemburgo teria pulso para sacar o Neymar no primeiro tempo, se ele não estivesse jogando nada. No intervalo ou com 10 no segundo tempo. Eu nunca consegui observar esta postura no Juan Pablo Vojvoda para fazer isso. Então, diante desse combo que eu cito, Jordão, sinceramente, volto a dizer, com dor no coração, eu acho que para o Santos, considerando tudo isso que eu falei, falta de comando no Vojvoda, né? Desequilíbrio emocional do Neymar, problemas físicos intensos do Neymar e déficit técnico que o Neymar vem apresentando, eu acho que o Santos não perde em absolutamente nada na ausência do Neymar, Jordão. Para mim, o Santos não perde em nada com o Neymar fora. É duro, mas é o que eu penso. Pra mim também não. Sabe por quê? Porque, Marcão, eu tenho até aqui todos os jogos que o Neymar participou. Se quiser, a gente até pode fazer uma dinâmica. Jogos que ele jogou, jogos que ele não jogou. Mas, assim, o Neymar, no meu ponto de vista, ele não agregou em nada ao Santos em campo. Eu vejo que muito torcedor, Marcão, ainda passa pano achando que o Neymar é o mesmo de 10 até 2013.
Não é mais, gente. Não tem como você pagar 4 milhões para um jogador que te entrega 4 gols e nenhuma assistência. O Neymar é meio atacante. Muitas vezes jogando como atacante, como um falso 9. É um jogador que contribui pouco. E quando você puxa os números dele no quesito físico, por exemplo, os jogadores do Santos eles correm em média de 11 a 12 quilômetros e no máximo 13 quilômetros. Alguns jogadores do elenco conseguem correr isso para o jogo. Sabe quanto que o Neymar corre? De 7 a 9. Ele tá 4 quilômetros, 3 quilômetros abaixo de alguns jogadores que nós aqui, eu tenho certeza, que consideramos caras ruins, ou até mesmo que correm errado. E o Neymar, desses pontos que ele conquistou com o Santos, 15 dos 23 foram na Vila Belmiro. O Santos só ganhou 8 pontos fora de casa. Ou seja, eu vejo que o Neymar, Marcão, quando ele esteve apto a jogar, foi sempre num fator favorável a ele. Ele jogou na Vila contra o Flamengo quando tinha um ambiente favorável a ele. No Palmeiras na Vila quando tinha um ambiente favorável. No Botafogo contra o Botafogo quando tinha um ambiente favorável e entre outros casos. Quando o Santos precisou do Neymar em jogos difíceis, que são aqueles fora de casa, clássicos, contra equipes do G4 ou partidas em que até mesmo diretas contra times do rebaixamento, o Neymar não estava lá. Ou o Neymar esteve e não jogou bem. Então eu vejo que o Santos não perde nada e eu concordo contigo. Eu vejo que, principalmente no quesito emocional, é até bom. Porque o Neymar Júnior, Marcão, a gente sabe que ele não está com o melhor emocional. E imagine um cenário, por exemplo, o Santos tá empatando em 0 a 0 com o Juventude e o Vitória está vencendo o Bragantino fora de casa. O cenário vai ficar muito difícil para o Santos se livrar do rebaixamento na última rodada. E conhecendo o Neymar Júnior, Marcão, a gente sabe que ele é um jogador pilhado, ele pode cometer a besteira de tomar um cartão amarelo e ficar fora no jogo contra o Cruzeiro, ele pode pilhar os seus companheiros de equipe xingando eles, reclamando com eles, e isso faz com que o desempenho da equipe caia de uma vez por todas. Então, por isso que eu particularmente acredito também que o Santos não perde em nada com o Neymar Júnior, Marcão. E desejo uma excelente recuperação para ele, que ele volte muito bem, mas eu acho que o Santos fica melhor sem o Neymar agora com essa reta final do que tem no jogador que não entrega nada fisicamente e muito menos tecnicamente. É isso, é isso. Eu acho que tá claro. A expectativa sobre o Neymar era muito alta. Infelizmente, a entrega foi muito baixa. Entendeu? Essa é a verdade. O Neymar, a trajetória do Neymar nessa última passagem pelo Santos, ela é medonha. Ela é abaixo da média, abaixo da crítica, né? Acho que até o corintiano, o palmeirense, o São Paulino, aquele cara que não gosta do Santos, que estava torcendo contra, claramente estava, nem esse cara esperava que seria tão ruim a passagem do Neymar pelo Santos, né? Eu acho que ela é frustrante em termos esportivos, ela é abaixo daquilo que se esperava em termos de marketing, em termos de engajamento, né, Jordão? Até o Santos, em termos de receitas, eu acho que ela fica abaixo. Sinceramente, é uma relação que ela foi muito interessante do ponto de vista comercial inicialmente, mas ao longo do tempo ela foi enfraquecendo, né? Até morrer como está morrendo agora. E sobre a renovação do Neymar, pelo menos eu já vi aí alguém falando, vai ter renovação automática? Não tem renovação automática no contrato do Neymar. Não existe renovação automática no caso do Neymar. O que existe, Jordão, eu acho que agora, na minha opinião, é uma chance maior do Neymar ficar do que de ele sair. Porque se o Neymar está bem, jogando bem, o Neymar não fica no Santos. O Neymar renova o contrato por 6 meses com a ideia de deixar o Santos no final do ano. Por que o Neymar renovou lá no meio do ano? Porque ele não jogou bem, porque ele não performou como ele imaginava. As propostas que ele queria receber não chegaram. Ele foi lá e renovou. Agora de novo. O Neymar, a expectativa do Neymar era deixar o Santos Futebol Clube no final do ano. Para um outro mercado, talvez a MLS, talvez um clube intermediário da Europa, ou até mesmo uma volta ao mundo árabe. Machucado? Com números pífios? Quem vai querer o Neymar? A procura é muito menor. Então, Jordão, para mim, aumentam as chances do Neymar ficar. Com as condições atuais do Neymar, talvez só o Pirilão queira renovar, viu, Jordão? Só ele mesmo. E assim, eu vejo que também aumentam as chances do Neymar Júnior ficar porque bom, ele tem que parar de mentir pra si mesmo também, né, Marcão? Inclusive o próprio pai. Porque no meio do ano, quando ele dizia, não, que tem proposta, eu tô indo até os Estados Unidos para escutar algumas ofertas, tem clubes interessados no Neymar Júnior, ficou contando essas ladainhas, Marcão. Chegou no final das contas, o que sobrou? O Santos.
o único interessado, o único lugar que estava ali para abraçá-lo e o único clube que aceitou as condições do Neymar Júnior. Porque o Neymar, Marcão, se ele se colocar no mercado dizendo eu vou aceitar as condições dos clubes, eu vejo que o Neymar tem muito mercado por aí. Muito clube tem sim o interesse de ter o Neymar. Só que se o Neymar Júnior falar, estou no mercado, vírgula, porém, com as minhas condições, ninguém vai querer o Neymar além do Santos. Porque aqui é o único lugar que o Neymar ele é ídolo. Aquele é o único lugar que o torcedor, pelo menos, ainda tem, em sua maioria, a esperança de contar com o Neymar Júnior para alguma coisa. Então, em outros clubes, eu não vejo que o Neymar Júnior tem espaço, muito menos no mercado europeu, Marcão. Ele teria que reconstruir a sua história em um clube europeu e só resta a ele o Santos Futebol Clube. Só que o Peixe não pode cair na pegadinha de novo, renovar nas condições do Neymar. Vai ter que ser apresentado para ele, Marcão, tudo que o Neymar fez e deixou de fazer. Comercialmente, o Neymar ter vindo ao Santos foi legal? Cara, eu até acho que foi legal, mas ficou abaixo da expectativa. Porque o Santos perdeu os sócios torcedores com o Neymar. O Santos não ganhou as receitas que poderia ter ganhado com o Neymar no clube. E esportivamente falando, é um verdadeiro fracasso. Eu vejo até o pessoal falando assim, Marcão, poxa vida, mas vale a pena renovar com o Neymar porque ele resolveu a nossa partida contra o Flamengo, ele ajudou a gente a ganhar do Juventude, no Campeonato Paulista. Então, beleza, Marcão, já que a gente vai entrar nesse mérito então de que o Neymar ajudou, a gente pode tirar então do Neymar. Ele fez o gol contra o Mirassol, mas ele fez o pênalti. Ele jogou bem contra o Botafogo, mas entregou 3 pontos. Jogo contra o Atlético Mineiro, ele joga, perde 2 gols inacreditáveis. E aí? A conta realmente é positiva, favorável ao Neymar? Então por isso que eu vejo que tem que ter essa análise. Aonde o Neymar ajudou, aonde o Neymar deixou de entregar o desempenho, e aí sim você faz uma análise crítica, né, com relação à renovação. Você tem que ser igual ao Real Madrid. Eu bato nessa tecla. O Real Madrid não mandou o Cristiano Ronaldo, que é o maior ídolo do clube, embora de graça. Não mandou o Sérgio Ramos embora do clube de graça. Existe uma análise. E se o cara não está entregando mais, ele tem que seguir o seu caminho. O clube fica, o jogador passa. Tá certo. Daqui a pouquinho, informações sobre o torneio lá no México, o torneio Guacamole, hein? Ih, mamãe! Jogou, hein? Jogou, hein? Andrei Quintino, craque, entrou em campo, hein? Attention, please, hein? Logo mais, fica ligado, hein? Números da partida de Andrei Quintino hoje aqui no Varanda, hein? O homem jogou, hein? Logo mais, fiquem ligados aí, hein? Fiquem ligados. Agora, Jordão, se não bastasse Neymar fora da temporada, Gonzalo Escobar, o Pablito, também tá lesionado, Jordão. Verdade, Marcão. O nosso lateral esquerdo, Gonzalo Escobar, ele acabou sofrendo uma lesão muscular de grau 2 e não deve mais jogar pelo Santos nesta temporada. Ele que inclusive já havia sentido um incômodo antes da partida contra o Internacional, mas ele foi titular e atuou até cerca dos 20 minutos da segunda etapa, no jogo que terminou empatado em 1-1 no estádio do Beira-Rio. E por isso o Santos Futebol Clube ele chamou de volta Vinícius Lira, ou o Vini Lira, ele que estava servindo o Santos Futebol Clube Sub-20 neste torneio do México, que inclusive o Alvinegro jogou uma partida ontem contra o Racing de Veracruz, mas tendo em vista a falta de opções no elenco, visto que só ficaria o Souza, o Vinícius Lira já está retornando ao Brasil para se reapresentar ao Santos Futebol Clube. Vini Lira, muito bom jogador. Uma pena a lesão do Escobar, um jogador também que poderia ser importante nessa reta final, Jordão. O Escobar hoje para mim seria a reserva do Santos em condições normais. O Souza é o titular no meu entendimento, deveria ser assim, é o pensamento também do Vojvoda, mas o Escobar é um jogador importante, principalmente considerando que o Santos tem muitos problemas físicos durante a partida, Jordão. A gente sabe da garra do Escobar, a gente sabe da gana do Escobar, sangue no olho que tem o Escobar, e o Santos perde para mim um ótimo lateral esquerdo nesta reta final. Mesmo para mim não sendo titular absoluto, o Escobar poderia ser importante nesta reta final. É claro que é preciso também considerar, Jordão, e vou bater na madeira, que o Souza pode ter algum problema nos 3 últimos jogos, né? E aí você fica com quem ali? O Lira, que é um jogador que não atuou sequer um minuto na temporada atual do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Ele jogou o Campeonato Paulista, o Lira alguns minutos. Mas no Campeonato Brasileiro, o Lira não teve nenhuma oportunidade por parte dos treinadores que passaram pelo Santos. Então, não é uma boa notícia não, viu, Jordão?
É uma notícia muito complicada, essa notícia do Escobar. Volto a dizer, para mim o titular é o Souza, mas eu não tiro a importância do Escobar para esse elenco e também, Jordão, poderia ser muito importante na reta final, que são jogos pegados, são jogos complicados. Você vai se lembrar, Jordão? Você lembra do Santos e Fortaleza? Que nós perdemos um monte de jogador naquela partida e o Basso teve que ir pro sacrifício? Lembro, Porque me lembro. o Basso bem, Jordão, atenção. O Basso bem, o Basso voando, o Basso na plenitude física, ele já é ruim, tá? O Basso motivado, com coach trabalhando ao lado dele, nutricionista, psicólogo, tudo que você quiser, certo? Bem, espiritualizado, tudo bem. O Basso voando, o melhor dia do Basso, ele já é ruim, tá? O Basso no seu melhor dia, ele já é fraco. Imagina o Basso baleado, como estava no caso contra o Fortaleza. Esse é meu medo, Jordão. Por isso que eu acho que essa ausência do Escobar foi uma péssima notícia, essa lesão do Escobar. Tô preocupado, viu? Eu também acho que é uma péssima notícia, Marcão, e assim, porque pela falta de opção no elenco. Eu até acho que se você colocar num pé a pé, Marcão, o Lira e o Escobar, eu vou ficar com o Lira. Por mais que o Lira ainda não seja um jogador consolidado, ele ainda vai construir a sua carreira, mas eu tô dizendo no quesito de curva de potencial. E muito provavelmente o Souza vai sair ano que vem. A gente sabe que o Santos tá doidinho para vender o Souza e sobraria justamente o Escobar e o Lira. E eu vejo que o Lira teria que tomar a frente. Eu vejo o Escobar como um bom reserva e ponto. Eu não acho mais que o Escobar, por exemplo, ele seria aquela peça imprescindível no seu elenco para ele ser titular. Eu vejo que vão existir momentos e momentos para ele entrar nos jogos e que esses momentos podem existir nessa reta final. Por exemplo, você pode ter ao mesmo tempo o Souza e o Escobar. Você pode adiantar o Souza, visto que ele é um lateral, mas que já jogou como ponta, e você traz uma cobertura defensiva melhor para o seu lado esquerdo em caso de necessidade de você segurar a partida. Então eu não trabalho, eu respeito muito o Gonzalo Escobar, Marcão, acho uma pena essa lesão e vai fazer falta sim. Tecnicamente ele é um brilhante jogador? Não é um brilhante jogador, mas taticamente falando eu acho ele um jogador muito importante e que vai fazer muita falta. E agora a gente tem que bater na madeira, né? Porque assim, se lesionar o Souza, a bomba vai cair no colo do Vinícius Lira. E aí eu vejo até um parêntese parecido com o que aconteceu com o Robinho Júnior. Porque serão os meninos da Vila, os garotos que nem deveriam estar nessa conversa sobre quem deveria estar em campo para resolver a parada, tendo que resolver uma bucha, visto os nossos problemas com o elenco profissional.